Olá, amigo, amiga, tudo bem? Olha aí, Mário Teixeira para mais um vídeo aqui do nosso canal. Desde já, antes de qualquer coisa, eu quero te pedir para você curtir, compartilhar, comentar esse vídeo e também se inscrever no nosso canal, tá ok? Por que se inscrever no nosso canal? Porque aqui nós estudamos a Palavra de Deus, nós falamos sobre cristianismo, nós falamos aqui sobre cultura judaica, falamos muito sobre Bíblia e com certeza é o lugar para você tirar suas dúvidas, é o lugar para você aprender sobre a Palavra de Deus. Eu sou Mário Teixeira, como já falei, sou pastor, sou teólogo, certo? E eu estou entrando em uma seara que até então nós não havíamos falado aqui no nosso canal. Certo? Será que o fim está próximo? Será que todas as coisas estão caminhando para os finais dos tempos? Certo? Existe podemos dizer assim, uma matéria do curso de teologia chamada escatologia. Escatologia quer dizer o estudo dos acontecimentos finais. E a partir de agora nós iremos entrar em uma série de estudos falando sobre esse tema. Porque não é apenas um evento, eu quero chamar de evento, certo? São diversos eventos que vai culminar com os finais dos tempos. Como, por exemplo, a ascensão do império, o último império romano, com o anticristo sendo o seu principal governador. Tudo isso nós iremos falar aqui. E também das voltas do Senhor Jesus. Como assim das voltas? Sim, a Bíblia fala que Jesus vai voltar 2 vezes. Ele veio na primeira vez, ele vai vir na segunda e depois vai vir na terceira vez. E tudo isso nós iremos falar no nosso canal aqui, nessa série de vídeos que estaremos postando semanalmente a partir de agora. Tá ok? É por isso que eu estou dizendo para você se inscrever. E hoje, na introdução desse tema, desse assunto, eu quero falar sobre um sermão do Senhor Jesus, que ele já fala, ele já pincela e ele já declara algo que está para acontecer. Tá bom? Então vamos lá? Depois da vinheta, a gente já entra na mensagem. Olha aí, aqui de volta, certo? Para a nossa mensagem de hoje. Eu queria que desde já você acompanhasse o nosso vídeo. Se você quiser, você pode usar a sua Bíblia, porque eu estou aqui com a minha Bíblia e eu vou ler aqui a partir de Mateus capítulo 24. Num sermão profético do Senhor Jesus. Sermão onde ele profetizava o que estava para acontecer, o que vai acontecer. Então, assim, é um sermão onde tem diversas passagens, como, por exemplo, a grande tribulação, certo? O que é a grande tribulação? Na língua grega, trífilis megalê. Isso que quer dizer grande tribulação em grego. Ele fala também da vinda do Filho do Homem, quer dizer, da volta. E ele fala de diversos outros assuntos, mas agora nós vamos nos ater à primeira parte desse sermão, ok? Onde ele começa dizendo da seguinte forma, a partir do versículo 4. Tenha cuidado quando ouvir dizer que o Cristo já voltou, estar aqui ou estar acolá, certo? Aí ele fala da ascensão, ele fala da aparição de diversos falsos profetas. Ele começa dizendo assim, acautelai-vos dos falsos profetas. O que seria falsos profetas? São pessoas que pregam o evangelho, inventando um monte de heresias. O que seria heresias? É aquilo que está totalmente fora da palavra de Deus, que não significa aquilo que as pessoas dizem que significa. Então a Bíblia fala que nos finais dos tempos se multiplicaria esse tipo de gente. Será que agora nós estamos vendo a multiplicação de falsos profetas? Então esse seria o primeiro sinal. O segundo sinal está em Mateus capítulo 24, versículo 6, onde a Bíblia fala, quando ouvi falar de guerra e rumores de guerra. O Senhor Jesus Cristo diz que o fim está próximo, mas ele também dá um conselho. Não fique alarmado, não vos alarmeis, porque isso não é o fim. Então as guerras que nós estamos vendo agora, por exemplo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está acontecendo a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ok? A Rússia está invadindo a Ucrânia. Mas Jesus fala que isso não é o fim ainda. E não é para ninguém ficar alarmado. É necessário que essas coisas aconteçam. Aí no versículo 7, existe uma série de eventos,
Algumas que já aconteceram e outras que vão acontecer. Ele fala de nação contra nação, levantar-se-ão nação contra nação. Quer dizer, reino contra reino, nação contra nação. A questão de nação contra nação, nós já sabemos que são países que vão se enfrentar. Agora, reino contra reino, a Bíblia fala também, certo, de forma espiritual. O reino de Deus e o reino das trevas. Provavelmente, nos finais dos tempos, o reino das trevas vão se levantar contra o reino de Deus. Mas o reino de Deus aonde? Lá no céu? Não, aqui na terra. Provavelmente isso vai acontecer. A gente vai ver, nós vamos perceber a luta espiritual que vai se acirrar a cada dia. A Bíblia também fala de fenômenos da natureza como terremotos. Olha só, terremotos que irão acontecer em toda a terra. Por enquanto, já aconteceu alguns maremotos, algumas coisas com relação à natureza, mas por enquanto não está acontecendo. Mas provavelmente, logo logo a gente vai começar a ouvir falar de terremotos e fenômenos da natureza que vão abalar todo mundo. Porque o próprio Jesus diz aqui no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 7, que será em vários lugares. Então, esses fenômenos da natureza não vai acontecer apenas em um lugar, vai acontecer em vários lugares do mundo. Já no versículo 8, o Senhor Jesus Cristo diz que isso é o princípio das dores, o início das dores. Muita gente acredita que quando Jesus estava falando de princípio das dores, ele estava falando da grande tribulação, no qual nós já falamos até aqui a respeito do sermão profético, onde Jesus fala da grande tribulação. Mas quando é que vai ser a grande tribulação? Quando que vai ser? Quais os eventos que vão suceder a grande tribulação? Que vai acontecer antes e também que vai acontecer durante e depois. Esse é um tema para um próximo vídeo também, tá ok? Por isso eu te peço, acompanhe essa série de estudos que você vai aprender bastante aqui com relação a isso. No versículo 9, o Senhor Jesus Cristo, olha só, observe que nós falamos a respeito de reino contra reino, que seria o reino de Deus, né? E o reino das trevas se levantando. No versículo 9, o Senhor Jesus Cristo já dá uma pincelada, certo? De como vai ser isso. Que muitos serão entregues, certo? Para serem atormentados através do nome de Jesus. As pessoas que buscam a Jesus, que conhecem a Jesus e que têm uma Brit Hashanah com ele. Brit quer dizer aliança, Hashanah é nova, a nova aliança no sangue de Jesus. Muitos vão ser entregues para passar por situações difíceis, situações complexas, porque temem e buscam ao Senhor. Um outro sinal é a multiplicação da iniquidade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. O amor de muitos quem? Quem é? O amor de quem vai se esfriar? Certo? A gente precisa entender que Jesus ele não está falando aqui para a humanidade em si, onde o próprio Jesus diz que o mundo jaz no maligno. Seria uma contradição se a gente achasse que Jesus estava falando para toda a humanidade. Não, ele está falando para a sua igreja. Que o amor de muitos que estão na igreja vão esfriar. Porque seria uma contradição? Porque em uma outra passagem ele diz que o mundo jaz no maligno, está morto no maligno. Então seria uma contradição dele dizer que essas pessoas vão se esfriar, ter o seu amor, até mesmo porque não existe amor. Existe muita falta de amor pelo próximo e até mesmo pelo próprio Deus, onde as pessoas buscam seus próprios interesses, suas próprias necessidades, seus próprios desejos, em vez de buscar conhecer ao Senhor. Mas tem uma coisa interessante com relação a justamente isso. O amor de muitos vão esfriar, de muitos. E ele fala, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Está vendo aí que Jesus está falando aqui a respeito da igreja? Não a respeito do mundo, porque o mundo já é no maligno. Quem estiver na igreja e perseverar diante de todas essas situações, vai ser salvo. Ok? Quer dizer, não vai passar por essas tribulações. E aí eu já faço um spoiler com relação ao arrebatamento da igreja. Eu queria que você me dissesse, escrevesse no comentário aqui. Será que a igreja vai passar pela grande tribulação? Sim ou não? Observe o que Jesus disse. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de quê? Eu creio que não apenas salvo da nossa alma, que você não precisa nem perseverar até o fim com relação a isso. A única coisa que você precisa é entregar sua vida para Jesus para ser salvo.
que você precisa aqui é perseverar até o fim para você ser arrebatado. Entendeu, querido? Então nós vamos falar muito a respeito do arrebatamento da igreja. E quando vai ser o arrebatamento da igreja? Quando é que Jesus diz que vai acontecer isso? No versículo 14, Jesus dá uma pista. Quando o evangelho for pregado para todo mundo. É isso que a palavra fala. E aí você pode dizer assim, mas o evangelho já foi pregado para todo mundo. Não. Existem lugares ainda que não ouviram de Jesus. Existem lugares que o nome de Jesus não é conhecido ainda. Aí, apesar da internet e tal, mas ainda existem lugares que é necessário se pregar o evangelho. Quando isso acontecer, o Senhor Jesus Cristo diz que será o fim. O fim de um momento, um fim de uma era. Uma coisa interessante que a gente precisa observar com relação aos finais dos tempos. Os eventos citados na Bíblia não estão cronologicamente, certo, de forma harmônica. Tem coisas que a Bíblia fala que vai acontecer e que já aconteceram. Não está da seguinte forma, vai acontecer primeiro isso e depois aquilo. Não. O próprio Isaías diz que a gente precisa estudar a Bíblia observando da seguinte forma, um pouco aqui e um pouco ali. Regra por regra, preceito por preceito, entendeu? Então, assim, a gente precisa juntar tudo num grande quebra-cabeça. É isso que precisamos observar. Então, fique comigo que eu vou juntar esse quebra-cabeça. Nós vamos falar logo, logo de outros assuntos. Agora, nesse momento, apazigua o teu coração, porque essas guerras, essas pestes que a gente está vendo aí, a Covid-19, que é uma peste, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, isso não é o fim. Há muita coisa para acontecer ainda antes da primeira volta de Jesus, certo? E Jesus vai voltar na sua primeira volta para arrebatar a igreja, na sua segunda volta para redimir Israel. Quando vai acontecer todas essas coisas? O Senhor Jesus Cristo diz que os tempos e as épocas não nos pertencem. Então a gente precisa viver o dia de hoje, certo? Com toda a intensidade, sem estar se preocupando se o mundo está se acabando. A preocupação que eu devo ter hoje é de pregar o evangelho e de fazer a vontade do Senhor Jesus. Tá bom? Então deixa seu comentário, mais uma vez eu te peço, e se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum vídeo dessa série que está sensacional, tá bom? Beijão no teu coração, até o próximo vídeo, se Deus permitir, e eu creio que ele vai.